tá aqui a minha indicação. Lab 3, com certeza. Palmas! E aí, galera do Lab 3, vocês arrebentaram. A galera da Lab 3 que tá fazendo essa transmissão ao vivo pra vocês hoje. Quer mexer com tecnologia, tem que aprender, né? A gente vai conversar sobre tudo isso. Brincadeirinha. Fala nação roqueira, começando mais um Rock Reclame aqui na Kiss FM nessa terça-feira, 20 horas, 2 minutos, um programa que provoca e inspira o seu lado criativo. Comigo Karen Novas, com Arthur Veríssimo, Emerson Souza, Edu Pares, essa bancada muito louca e sempre dois convidados especialíssimos que hoje, mano, vai ter resenha aqui pra vocês, cara. Tem coisa boa, tem história pra contar, tem coisa de celebridade, bastidor, gente que gorfou em festa em Los Angeles. Vamos descobrir um monte de coisa muito louca hoje aqui. Fica ligado com a gente. Nós que somos a versão radiofônica do programa Reclame, que você conhece lá do Multishow, mas óbvio, com muito mais malemolência e bom humor pra você. Lembrando que você pode acompanhar com a gente também. História. Não fala assim. Malemolência? O cara ligou do axé, bicho. O cara tá o cara pigarreando no meio da minha apresentação aqui. Não, Solene. É a cara dele. Só porque ele tá com esse bigode a la Fred Mercury. E essa mosca embaixo. O que tá faltando em cima, ele tá deixando crescer embaixo. Pois é, tem uma filha de 6 meses, a gente tem que cultivar essas coisas. Aliás, já falei que sou muito bravo com a sua filha, porque ela tem muito mais cabelo que eu, então uma criança de 6 meses, isso não é legal. Cara Nova, diante de tantas intimidades e escatologias, nós temos muita coisa no nosso programa, né? Temos muita coisa no nosso programa. Tá com ciúmes. Você viu que a gente não conversou com ele, ele já foi se crescendo. Vamos chamar este guru xamã. Vamos, lembrando, aliás, falando de outro xamã, a gente tem o apoio da Jamute Áudio, uma das maiores produtoras de áudio do Brasil, do grande James Filoro. Ele que também é um cara, assim, não tem o passaporte que tem essa pessoa que está aqui do nosso lado. Mas ele é o nosso sultão de Istambul. O nosso guru cultural, o homem das milhas de ouro. Boa noite, Arthur Veríssimo. Boa noite, cara Novas. Hoje o programa promete, a gente tem muitas atrações. Além disso, eu vou dar dicas de um show que acontecerá nessa quinta-feira, que nosso Emerson Souza está completamente rodopiando, feito um derviche. Eu vou anunciar, vocês irão saber. É uma musa eterna. Então, fora isso, nós vamos falar sobre a nova série do James Cameron, que está explodindo, começa hoje, logo após o programa às 9h30, e muitas coisas. É isso aí. Muito bem, falar explodindo, ele que já explodiu o Closet há muito tempo. Boa noite, Emerson Souza. Muito obrigado. Eu fico emocionado toda vez. Não precisa ficar. Não precisa ficar. Calma, bigode. Não precisa ele hoje? Não, hoje a gente vai falar da Kiss ganhando prêmio no mercado. Prêmio importantíssimo no mercado, exatamente. Vamos falar de polêmica no Campeonato Brasileiro de Futebol. Polêmica envolvendo marca. Vou falar, eu tentei fazer uma risadinha do... Como chama? Do Nelson... Engasgou. Você vai ver. Você vai ver. E ainda vamos falar de um festival de propaganda em Joinville, terra de gente feia, que a gente vai estar esse final de semana. Com certeza, muita coisa. Boa noite Fora também, bizarrice, fora bizarrice. Boa noite, eu tenho uma palavra só. Tyson. Mike? Tyson. Tá na seleção, né? Então. Vai pra Copa, né? Bom, não, mas é camarada do Tite, é história antiga de internacional. Mike Tyson vai, viu? Mike vai. Ai, gente, pelo amor de Deus, a gente sempre abre o programa com duas músicas especialíssimas. Esse cara tá bem bolado hoje. Não, tô bem normal vendo suas reações. A gente sempre abre com duas músicas especiais ligadas aos nossos convidados. A gente abriu com Paralamas do Sucesso de música ligeira. Parece um pouquinho aquela versão do A Sua Maneira de Capital Inicial. Não é, é uma outra aversão. Porque a gente tem um Ebert aqui que é tão famoso quanto Viana. Viu? É uma música argentina, né? É uma música argentina, aquela história toda e tal. E como nossos dois convidados são muito famosos fora do Brasil, são brazucas. Vixe, sucesso. Mas fazem muito sucesso fora do Brasil. Tem um aqui. Você vai anunciar ele já, cara? Tem um aqui que já é cidadão japonês praticamente, meu. O cara vai pra lá como eu vou pra Guaianazes.
Então a gente vai no ícone do rock nacional que ganhou o mundo, o primeiro de todos, Sepultura. Vamos de Rata Marrata e a gente já volta. Tá mal, hein? Nossa, fui até ver esse errado aqui. Aqui a gente já pode falar, hein, Luiz? Já, né? Agora abriu. Você tem filho no Japão, é isso? Você falou? devo ter. Devo ter. Quantidade de Saiba assim, mas... Quantidade de Devo ter vezes. alguns lá. Todo mundo cantou vocês. Porra, você conhece o Japão? Cara, não. Por preguiça. Sacanagem isso, né? Porque o voo é longo? Isso que Cara, você é voa muito só de longo. primeira classe, imagina a gente que só vai de Não, mas não é. É que assim, voo é longo. Eu sempre tive. Não, assim, eu vou de primeira classe agora que eu fui pro país executivo. Quando eu era road, carregava caixa e tudo mais, era no bagageiro. Eu entrava na esteira do bagageiro. Preguiça do Japão em É que não, a viagem, cara. E aí precisa ter. Na minha cabeça é tipo assim, quero passar tipo tantos dias na cidade ou no país de conexão pra dar aquela equalizada no fuso e tudo mais e seguir as outras 12 Mas Japão 14 quase não horas. tem fuso com a gente. Pois é, né? Mas o problema é que eu trabalho à noite, minha vida é muito noturna. Aí lasca. Lá você velho. vai trabalhar de manhã. Aí, mas eu tenho que puxar o contrato aqui pra conseguir pagar a conta de lá. Mas você deu muito rolê lá no Japão? Como é que é? Quantas vezes? 20 vezes. Cara, a 21ª agora. Na comunidade O brasileira por lá. Brasileira. Tem uma comunidade de mais de 500 mil pessoas, né? Não, hoje tem 320 mil pessoas. Mas Hamamatsu, né? Hamamatsu tem Hamamatsu. bastante. Hamamatsu tem umas 70 mil pessoas. Fui lá, é um conglomerado de brasileiro. Guma tem umas 50 mil também. Aí vai Você vai fazer show, você faz show. E o Festival da Piroca Cor-de-Rosa, você teve lá? Ainda não tive nesse festival. Tua Mas eu, cara, né? A piroca roda, você já viu. não, É o Festival da Fertilidade, né? O Kanamara Matsui, daí é só piroca cor-de-rosa, todo mundo com pirulito de piroca, bolo, mas assim. tem um templo da piroca, né? Tem, O templo, aí os piroquinhos pros pirocos. toda vez eu tenho que ir lá. Porque Eu já toda vez- visitei o templo lá. Eu já vi que é piroca. Toda vez que eu vou lá, é- alguém falou, pô, me leva naquele templo da piroca. Vamos lá. Não, o templo da piroca. Em Kawasaki. Tem, A festa tem em na Goiás Kawasaki, também. Tem na Goiás. Tem bastante lá. Caraca. Isso é trauma, não? Deve ser, não, eu até descobri. Trauma porque, do quê? Dos japoneses? Porque tem Isso é uma tradição. Então, mas aquele Manolo. Daquele descobriram. Tem um templo dos seios. Também. Descobri o ano passado. Eu como falei, pode ter o templo dos seios no Japão? Eu quero lá ver como é que é, né? Mas o piroca. Aí eu fui lá, tinha os seios. Nádegas também, né? Eu falei, tinha os seios. Então, aí eu falei, por que as meninas estão botando a mão? Eu falei, não, para aqueles seus seios. Então elas vêm fazer oração. Eu falei, pô, então a piroca é isso. Não tem essa de fertilidade, é tempo pra piroca mesmo, pra crescer a piroca. Então você tá numa pesquisa. Estou na pesquisa, mas descobri a pessoas real erógenas. necessidade daquele tempo. E entre o templo dos seios e o templo da piroca, os caras montaram o consulado espanhol. Ah, mas esse cara... É de uma habilidade. Isso é publicidade. Faz os problemas. É de isso, cara, eu não me represento. Nem cheguei, velho. Esses antigripal dele tem uma metanfetamina, viu? Sabe? Ele é o rei da gripe, A gente precisa se manter vivo, né? Incólume. Pessoal, liguem aí, por favor, fiquem ligados aí na Kiss FM, que a gente tá falando um assunto muito legal, que é piroca. Opa! Ficar ligado, tem gente que não sabe o que é isso, vai pitadas de descobrir peito. que... Se liga aí na rádio. Temos aqui do lado especialista em piroca. Não trabalhamos com esse povo. Você não representa todo mundo, mas representa uma piroca? Tá vendo da onde vem a preguiça de ir pra lá? Não, mas é exatamente. Que aí vai que eu sou sequestrado lá. Aí eu sou sequestrado lá, rapaz. Tem esse risco. Entendeu? Chego lá, sou sequestrado, os caras me colocam lá. Vamos voltar, hein? Agora eu entendi, meu. Não quero. Ó, piroca vai estar no ar, hein? Piroca vai estar no Zona ar. Leste? Sul. Leste Zona e Sul. Cresci na Sul, mas morei uma época na Leste também. Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 20 horas 11 minutos depois de Rata Marrata, clássico do Sepultura. Aqui nos bastidores a galera já começou a falar de piroca, de viagem pro Japão, que vocês vão ver que tem um assunto conectado. Vamos ao que interessa, vamos apresentar os nossos queridos convidados. Arthur Veríssimo, qual é o primeiro deles, por favor? Nossos ouvintes aqui da Kiss FM do Rock Reclame, esse cara, a gente estava conversando aqui no backstage e ele estava dizendo das grandes experiências dele pelo Japão. Ele viajou por mais de 20 vezes para a Terra do Sol Nascente. Como disse o Caranovas, como... por onde andará Caranovas? Pois é, eu tô aqui. Caranovas, eu me perdi, mas o Luiz França, o nosso convidado. Luiz,
formado em artes cênicas e plásticas, em salto triplo, coordenador de focas e um grande humorista está aqui presente no nosso programa. Por favor, senhoras e senhores. Muito obrigado. Ele tem uma forte conexão com a menstruação que ele vai contar pra gente. Já. Ao lado de França, meu amigo Emerson Souza, quem se encontra, por favor? Pô, o cara é um monstro sagrado. Ele trabalha com entretenimento há 20 anos. Ele já foi holding, já foi empresário do Anderson Silva, já foi adestrador de piroca no Japão. Apesar da preguiça. Ele é o elo de ligação. Ele é o elo de ligação de várias celebridades no mundo com o Brasil, tanto musical quanto no esporte. Kobe Bryant, por exemplo. Oprah tem uma história. Foi no casamento do Obama. Só isso. Na posse do Obama. Na verdade, o Obama ele é amancebado, nunca casou, desculpa, foi na posse. Herbert Mota é o cara, hein? Bravo! Salve, Guerrero! Estou até com medo aqui, hein? Prefeito de Nova York. Luiz, a gente estava conversando sobre essa história, acho que está todo mundo curioso em saber dessa sua experiência no Japão. A gente estava conversando desse festival da fertilidade, que você andou pesquisando, que é o festival da piroca cor-de-rosa. Você disse que teve em templos de seios. Conta pra nós essa epopeia. É verdade, porque assim, o que acontece? Quando eu fui lá, me levaram, entre os passeios que eu tinha direito, me levaram para conhecer o templo da fertilidade, que eu apelidei automaticamente de templo da piroca. Porque tem vários pirocas, vários tamanhos e tal. Como eu fui várias vezes, eu já levei vários comediantes pra lá pro Japão. Muitas pirocadas? Então toda vez que eu vou, o comediante fala, pô, aquele tempo que você filmou lá, que você colocou no Instagram, eu quero ir lá. Aí toda vez eu tenho que ir lá. Então foram mais de 20 vezes indo lá no templo da piroca. Né? Então você está bem fornido. Eu estou bem informado sobre isso. Mas voltando ao assunto aí do tempo do seio, eu descobri o ano passado que tem um tempo do seio. Quero descobrir que negócio é esse. Tem que dar é aspiracional, né? Você falou, né? Eu fui lá e tinha uma moça lá fazendo uma oração, né? Eu falei, pô, o que ela tá fazendo? Não, ela tá querendo que cresça os seios dela. Então ela vem aqui e coloca a mão. Eu falei, então o tempo da piroca tem nada a ver com fertilidade. Não. Eles vão lá pra ver se aumenta o tamanho também. Agora faz sentido na minha cabeça. E quantas vezes você visitou o templo do Olha, como por baixo 20. Pô, e é verdade esse negócio que o japonês tem pequeno? Você que foi muito pra lá, fez essa visita, pirou. Eu não sei, mas toda vez que eu vou lá naqueles... Como é que fala? Que é tipo banheiro, assim, público. Saunas, os saunas e Honsen. Isso, Honsen. Tá sabendo tudo. Quando eu entro lá, eu me sinto um rei. Ah, porque 20 vezes. Então você aí, hein? Os caras... Olha, você já foi... Que é isso? Vem pra cá hoje. Vamos pra isso. Ela disse Vamos parar de falar sobre piroca, porque o Pedro Paz está constrangido. Ele só gosta de falar de assuntos que ele possa participar. Exato, eu queria nesse tempo, eu tô doido pra ir nesse tempo. A gente vai falando do tempo. Ele vai lá. Pena que é longe, né? Vai sortear o botão lá. Herbert Mota, diga tudo, não esconda nada. Você foi mais vezes ainda pra Nova York. Você mora em Nova York praticamente. Aqui, lá e cá. Cara, você veio da perifa de São Paulo, começou do zero praticamente. Hoje, mais de 20 anos trabalhando com entretenimento, já foi empresário do Anderson Silva, brother do Wagner Moura, Kobe Bryant de projeto. Como começou a sua carreira para chegar nesse nível? Eu acho que com a cara de pau, velho. Eu acho que isso aí foi... Voltamos pra piroca. Voltamos pra cara de pau. Porque eu olhei a necessidade, entendeu? E a necessidade, uma frase que eu e o seu Jorge, a gente se chama de sapo. A gente brinca muito, né? Que sapo pula por necessidade, né? Que ele não fica de pé, aquele peitão bonitinho dele, mas ele tem que pular e calcular para conseguir pegar um mosquitinho ali e não cair na boca da jiboia. Não é de presépio. Não é, exatamente. Então acho que, assim, quando você nasce na diversidade, quando você está na diversidade, é o melhor momento para você sacar outras oportunidades. E no meu caso, né, acho que todo mundo também passa por isso em todas as escalas, mas no meu caso especificamente, foi sair da periferia de São Paulo. A música fez com que eu pudesse trilhar uma oportunidade além ou de jogador de futebol, ou tráfico, por assim dizer, ou qualquer outra coisa ilícita, e eu consegui ali trilhar uma caminhada que fez do zero por carregar a caixa e aí seguir, depois de carregar muita caixa, produzir muito show, depois de produzir muito show, lidar com os negócios da área do entretenimento e, porra, o turning point foi por acidente conhecer o Anderson nos Estados Unidos em 2007 e aí foi o grande contrato que eu consegui articular, que ele quis me contratar porque ele falou, você é um cara que conhece muita gente. E aí só expandiu.
eu acho que o grande exercício é ser cara de pau daquilo que quer e sair fazendo. Mas você é um cara inspirador, né? Ah, eu acho que todos nós somos. Eu até eu levo como elogio ser um cara inspirador. O Emerson é uma tragédia. Não é uma tragédia. Não, eu levo como elogio, Arthur. Ser um cara inspirador, sim, porque eu acho que é uma maneira importante de somar, ajudar no modo geral. Eu acho que isso é com todo mundo. Para os seus pares, para as pessoas aonde você cresceu. Sim, acredito nisso, acho que isso é válido. E eu tento de alguma maneira expressar isso. Quer dizer, o único valor de poder estar aqui dividindo com vocês hoje é de ter o privilégio de poder falar de fatos que de fato mudaram a minha vida e pode mudar de muita gente. E não necessariamente correlacionado a tem que jogar bola para, né? Porque às vezes o sonho fica muito limitado se você não consegue enxergar um pouco mais além. Pô, por exemplo, eu não sabia dessa história do Japão. E você está falando de um brasileiro que tem uma atividade ativa do outro lado do mundo. Quer dizer, 20 vezes é muita coisa. Então acho que de modo geral é uma inspiração para todos nós, como você mesmo já contou muito para mim das suas viagens. Enfim, eu acho que movimentar é o grande segredo da vida, é isso. O Herbert, que trabalha principalmente conectando grandes personalidades de todos os universos possíveis com as marcas, ele vai contar um pouquinho no decorrer do programa. Como é que é esse segredo aí? Ah, eu preciso de uma. O patrocínio? Não, preciso conectar uma celebridade com uma marca. Hugh Glory, o House. E eu tô falando bem sério, não é brincadeira. Vou aproveitar aqui. Vou dar um cartão, não. Eu também falo muito sério. Tá aqui o cartão. Pronto. Obrigado. É muito sério. Estamos aqui para fazer negócio. Obrigado. Ô Luiz, cabem todos os humoristas na TV? Eu tô perguntando porque a gente vê, todo mundo é da sua cena de stand-up, que eu te conheço faz um tempo, todo mundo flertou com a televisão, você também, seja o Jô, Danilo Gentili, Faustão, Altas Horas e pá. Cabe todo mundo na TV? É bom assim, tá lá, pra ser aspiracional desse jeito? Cara, hoje em dia a TV ela não tem, assim, não é que não tem importância, óbvio que tem, mas hoje em dia a internet abriu as portas de uma maneira que a gente não fica refém da TV. A gente consegue fazer coisas na internet que a gente não consegue fazer na TV. Se bem que a Globo está abrindo agora, não está no ar, né, que deixou mais livre, os caras podem zoar, que antigamente você não podia nem falar uma cheio marca, de bloqueio, né? Então, eu acho que a televisão está se adaptando a um mercado, que é um mercado da internet, né? E paralelamente descobrindo os comediantes que estão por aí já há muito tempo. Já. A galera está na internet já há muito tempo. Então o cara, putz, esse cara é bom, mas por que não consegue se adaptar à televisão? Porque a televisão não conseguia se adaptar ao mercado que consome a comédia, enfim. Na internet a gente fala, né, absolutamente tudo, e é bem livre. Então acho que é importante a TV se adaptar e é óbvio que a gente também tem que estar naquele sempre, peraí, como é que eu vou fazer? Eu jogo para frente, jogo para trás. É muito complicado a nossa situação quando a gente chega na TV. Inclusive, se você quiser passar o endereço, aí abrir seu canal aqui no rádio para o pessoal visitar na internet, fica à vontade. Opa, claro, por favor. Comédia ao vivo, por favor. Comédia ao vivo, todas as sextas-feiras a gente grava um quadro chamado Desafio Comédia ao Vivo. A gente pega os temas da semana, são 3 temas. Então a gente solta lá os temas bem livres, assim. Eu, Thiago Ventura, Diogo Portugal, Fábio Rabin, Di Lopes e Nando Viana. Só gente grande, né? Só o pessoal. Nesse seu universo, como é que os artistas, essas grandes personalidades, celebridades, você as procura ou eles lhe procuram? Você já chegou nesse patamar, nessa plataforma em que os artistas lhe procuram? Sim. E falo isso assim, sem demagogia ou medo algum, porque eu acho que isso é resultado de trabalho. São 23 anos transitando nisso, né? Então sim, eles me procuram para que eu busque oportunidade para eles de projeto. Assim como as marcas ou as agências ou os publicitários me procuram para que eu busque as celebridades para os projetos ou campanhas, no caso que é relacionado ao entretenimento no final. Por isso que o nome da minha agência virou Call 911, porque é também lidar com gestão e gerenciamento de pessoas nas duas pontas. Então eu tenho de um lado o artista quando precisa, projetos como, por exemplo, o Wagner, que me ajuda a captar com filme, ou o Daniel Zuckerman, por exemplo, negociando o contrato dele para televisão. Então o artista me procura para desenvolver um projeto. E a marca ou o cliente, produto no caso, né, me procura para que eu pense celebridade para eles. E aí eu fico fazendo sempre essa transição conectora. E eu gosto de dizer que o meu exercício maior é desmistificar, é facilitar. Né? Se não for para ser solução, nem precisa me ligar. Então eu quero saber, alguma empresa te procurou para essa situação que nós vamos ter a Copa do Mundo, você colocou alguma celebridade, algum artista para fazer algo na Copa? Sim, eu tenho hoje, eu não posso falar a marca,
até porque, né, como vocês bem conhecem, né, até sair uma campanha, mas hoje eu estou em negociação com o Cristiano Ronaldo, Neymar, Ronaldo Nazário, que são 3 personagens de futebol. Os caras que manjam um pouquinho da bola. Ronaldinho Gaúcho, ícone. Ronaldinho Gaúcho, não, mas no caso é Nazário, né? Mas é assim, é um fenômeno. É um fenômeno. Outro ícone. Outro ícone. E o meu exercício é: me ligam, pedem, eu penso, desenvolvo, conecto, orço, faço oferta proposta e encontro uma solução de encontro. O meu papel não é tipo, quero uma banana. Quando eu volto, tem que voltar com abacaxi, pera, abacate, porque pode mudar tudo. Então, quando fala assim, esse não deu, deu esse. Quer dizer, o meu exercício... Você tem alternativas. Eu tenho que levar alternativa para eles, né? É como no mundo, por exemplo, da comédia, putz, essa piada eu tô indo aqui, tô ouvindo o público ali. O repertório deles tem que mudar sempre. O meu repertório tem que ser conexão, eu tenho que ter uma agenda... Aliás, é por isso que eu tenho essa base em Nova York, no caso, nos Estados Unidos, que é a meca do entretenimento, para eu poder articular, não é por mérito ou vantagem de morar fora. Pelo contrário, com o dólar caro é difícil pra cacete. Mas é o fato de eu poder estar na festa do Michael Jordan ali, eu conectar com outras pessoas, trocar cartão. Acho que essa tem que ser a habilidade, o exercício e a responsabilidade também. Se não, amigo, dá um Google que você acha quem você quiser. Excelente. É o diferencial do bom relacionamento, que tem um valor muito maior do que qualquer moeda que você imagina. Luiz França, cara, você é um cara que se formou em artes cênicas, teoricamente ia mais pro lado do teatro, fez muitas peças de teatro, ficou 10 anos em cartaz com a mesma peça, mas acabou brilhando mesmo como humorista, stand-up, personagem, etc. Você caiu no humor porque você sempre curtiu o negócio, porque você viu que seu talento era maior ali, foi por oportunidade, foi por desespero? Por onde você caiu no humor? Cara, foram as duas coisas, assim, na real eu era muito tímido, e aí eu não conseguia falar em público. E aí a minha família falou, não, faz um curso de teatro, cara, vai lá que você, né? E aí eu fiz o curso de teatro. Do Wolf Maia? Não poderia estar sentado. Foi quando ele abriu o canal pela primeira vez. Não, mas eu fiz o curso e aí montei um personagem, esse personagem foi crescendo. E o diretor do curso falou assim, cara, você tem que colocar esse personagem na praça aí. E aí eu fui pra praça, corri atrás aí. E aí um trabalho... A praça é nossa. A praça é nossa, muito nossa. Muito. Qual que era o personagem? Era um caipira, o Quincas, que eu fiz no Faustão. Faz uma coisa pra gente. Cara, eu juro que eu não lembro. Em vídeo me chamaram no... Mas depois desse caipira, me convidaram pra fazer o Comida dos Astros. Era uma dupla de cantava as músicas com paródia de comida. Eu fiquei muito tempo, foi dali que eu comecei a... Aí deu uma bombada. É verdade, esse era muito legal. Era bem magro, era muito magro mesmo, assim. Aí você mexeu tanto com comida que... comida que isso assim. O que você gosta realmente de interpretar um desses seus personagens? Vai, dá uma palhinha aí, vai. Então, cara, eu faço Dolinho. Vai, Dolinho. Você falou o trechinho aqui pra... O vídeo aqui. Como assim? Vocês já assistiram? Você falou mostrar no facebook.com/programa Reclame. Vai entrar daqui a pouco. Que é nervoso o negócio. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Dolinho. E aí vai, eu falo dos problemas do Dolinho, do preconceito que tem com o Dolinho, né? Qual que é o ele não é vendido. Principal do Dolinho? Eu não sou vendido nos supermercados, grandes supermercados. Eu não sou vendido no Pão de Açúcar. Dolinho vive o preconceito. Porque lá é lugar de gente feliz. E aí vai, eu vou falando das situações do Dolinho. E é um personagem que eu gosto muito, mas que é limitado, eu só consigo fazer isso ou no show, né, no Beverly Hills, ou na internet, uma coisa que eu consigo fazer na TV, por exemplo. Hoje fazer aqui. Ainda mais nesse momento que não está muito fácil. Esse momento não tá bom. Tá um momento difícil do Dolly. Mas é inspiracional para o Dolinho. Não, você sabe a história do Dolly agora? Um dos sócios acabou de ser... Não! Você tá me zoando! O cara lá em casa não é você, Bigode. Você sabe que... ignorante. Peraí, gente. A notícia que o Emerson Souza vai trazer hoje é que Michael Jackson acabou de falecer. Meu Deus! Morreu o Michael Jackson? Descobriu hoje também, Emerson Souza, sempre muito antenado. Gente, calma, tá em crise, nem todo mundo sabe. Falando em Michael Jackson, Everton Mota. Cara, qual foi a celebridade mais incrível que você conheceu, assim? Você sabia que eu cheguei nos Estados Unidos no dia da morte do Michael, cara? Foi muito louco isso, foi assustador. Mas não foi você? Não fui eu, tava no ar, não fui eu. Cara, bom... A Ofra.
Não, cara, não foi. Foi o Michael Jordan, velho. Ali foi tipo, eu fiquei com uma cara de gol contra, velho. Não sabia o que falar pra ele, no aniversário dele, inclusive. Aí eu tipo, falo ou não falo? Mas você vai falar, eu sou só mais um, ainda sou pequeno. É a melhor coisa pra você falar. Então, mas aí eu falei, todo mundo fala isso, mas eu tenho uma malandragem com personalidade grande. Tem uma malandragem. A rua em si. Conta pra nós aí, eu quero saber da periferia. A periferia chega assaltando uma abordagem, entendeu? Qual que é o pé do frango? Jorge Mira, né? Pô, Zona Sul. Tem que dar nome da periferia. Americanópolis e tal. Enfim. Eu abordo a celebridade, quando estou na ocasião, não pode se abordar, inclusive, você tem que sempre se ver no ambiente, porque se você aborda, você já é tirado, inclusive, pelo segurança. E eu uso sempre uma estratégia de, poxa, lá no Brasil você tem muitos fãs assim, sensato. E, cara, o Brasil é muito querido em qualquer lugar. E nessa ocasião eu tive isso com o Michael Jordan, que foi no aniversário dele, aonde, a ocasião, um amigo meu que trabalha com ele, pegou e falou, ó, te apresentar o Michael Jordan. Eu falei, pô, legal, me apresentou pro Michael Jordan, a gente bateu um papo de 3 minutos, nada mais do que isso. Ele falou muito do Oscar, eu fiquei muito orgulhoso dele falar do Oscar. Porque se tem Brasil, óbvio que a conexão dele é um patrimônio brasileiro que vale muito. Inclusive o Kobe Bryant me contou que ele se inspirou em jogar basquete por causa do Oscar, quando o Oscar jogava na Europa. Muito legal. Exatamente. Enfim, então isso foi uma história que marcou muito minha vida como uma celebridade que eu encontrei. E que eu sentei realmente e já partindo pro lado, saindo do fã, né, que cresci querendo basquete. E a música, de uma certa forma, que também ficou envolvida comigo, mas foi uma oportunidade muito mais interessante que eu sentei para fazer negócio, foi o Jay-Z. Isso foi legal, foi bacana, foi maroto olhar de outro monstro, né? Olhar de rua, desse nível de rua tranquilão. Pra rua. Muito. Eu costumo dizer que quem é mais suave do que quem tenta ser. Mas ele é grande também, né? Cara, pior que não. Até esperava que ele fosse mais... que é meio gordinho e tal, mas não é tão altão, não. Comparado com, né, o fato de ser alto, ele não é tão gigantesco. Perto do Michael Jordan. Perto do Michael Jordan, principalmente. Então acho que foram essas duas, assim, que tem uma relação de infância, sabe? Aquela coisa da música que eu ouvia, do esporte que eu gostava, e eu me vejo ali, porra, caraca, é isso mesmo. E tendo que manter também aquela seriedade, né? Se não fosse a profissão, provavelmente você não conhecia. Jamais. Ô Luiz, qual é mais engraçado? O Luiz humorista, comediante ou o Luiz empreendedor? Porque você é sócio do Beverly Hills. Sim. Que inclusive eu fiquei sabendo esse final de semana que tem o Verdun do UFC. Mentira! Desse campeão. Hashtag Verdun, queridaço. Peso pesado. Dos nossos, como sócio, como foi isso? É um acidente, né? Um acidente. Tá tudo errado. Ele chegou falando, você é do Sul também? Deixa eu virar sócio. Nada. Ou deixa eu virar sócio e a gente vai sair na mão, tá bom? Vamos aí. 30% aqui, tá. O Verdun foi engraçado. Eu fui passar eu assisti uma luta dele lá em Las Vegas, né? E aí não teve a luta. E eu acabei passando o Réveillon e passando Por que não teve a luta? Foi cancelado, acho que o Caim Velasquez na época. Caim Velasquez que era um golpe, não foi? Então, foi isso mesmo, essa aí. E aí ele falou, pô, vamos passar o Réveillon lá em casa. Todo mundo, a gente foi lá pra casa com a galera. Na casa dele eu tava fazendo negócios do Beverly. Tipo, o cara me ligando, meu amigo, o Robson, falou assim, cara, você quer comprar o Beverly, não sei o quê. E o Verdun escutou, o Robson Nunes. E aí o Verdun falou, que história é essa aí? Eu falei, não, eu tô comprando um bar agora, vou voltar pro Brasil com um bar que eu faço show. Aí ele falou assim, eu posso ser sócio? Eu falei, nossa, cara, lógico que pode. Tô com cinturão, vamos negociar aí. Cara. Aí, sério mesmo, sério, quanto é que é? X? Então tá, só um pouquinho. Ele foi lá e pegou o dinheiro me entregando na mão. Pô, leva, eu falei, cara, não é assim que funcionam as coisas, né? Tipo, não, leva lá, mano. Eu falei, então beleza, então já somos sócios, né? Que legal. Ou eu posso fugir com isso pro resto da vida. Melhor não, mas aí você falou, vai que ele me encontra aí. Pois cara, não vai ser o acerto de contas. Não é um cara legal pra ter um problema, né? Então, a gente é sócio do Beverly Hills, que é o primeiro comedy do Brasil, né? Eu faço show lá há 16 anos e a casa já existe há 21 anos. Em Moema, né? Em Moema, na Jurucê 1001. Que maneiro. Então tem shows de quarta a domingo. Sempre, inclusive amanhã, quarta-feira, tem um show muito bacana que a entrada é franca, porque são 15 comediantes testando material novo, assim, então todo isso inédito, Então a gente vai lá e testa, se der certo a gente coloca o nosso set, senão nunca mais. A gente pode levar... França é franca. É franca. A gente pode levar o Emerson Souza só pra ele se convencer que ele não tem talento? depois de uma boa vaia talvez funcione. Arthur Veríssimo, com as suas super dicas de criatividade e inspiração, o que você traz pra gente? Eu não vou dar branco agora, mas uma das canções internacionais mais tocadas no Brasil nos anos 60 foi
Date-me o martelo. E para delírio e apoteose da nossa fênix radiofônica, Emerson Souza, a intérprete desse sucesso, a cantora imortal, a Rita, não a Lia Pavone, que está completando 72 anos, retorna aos palcos aqui em São Paulo. Incrível, sabia disso, cara? Cara, eu fiquei sabendo que ela tava no Ding Dong do Faustão, cara. Rita Pavone no Ding Dong do Faustão. Então, ela vai cantar nessa quinta-feira no Tom Brasil para lembrar desses sucessos de época e mostrar seu repertório mais recente. Então, o show se chama Rita is Back. Não é brincadeira. Então, fica ligado, Emerson Souza parece um derviche rodopiante na expectativa da sua musa. Vai, balança esse corpinho aí. Cara, tá me segurando aqui, viu? E vou te falar, 72 anos, ela tava lá no palco do Faustão no domingo, a bicha tá acelerada. Você tava pegando Paulo Ricardo lá cantando. Será que ela tá melhor que o Ozzy? Ela tá melhor que o Ozzy, eu vou te falar que que ela tá legal, melhor meu, que o que Ozzy. legal. A música não é melhor, mas ela tá melhor que o Ozzy. Mas o Ozzy não é referência, né? O Ozzy deu uma caprichada. Então, a outra dica é o seguinte, a nova série do James Cameron. O diretor vencedor de Oscar e de centenas de prêmios e das duas maiores bilheterias da história do cinema, Avatar e Titanic, estreia hoje no canal pago IMC, nessa terça-feira, às 21h30, depois do programa. Então fica todo mundo antenado, que é uma história de ficção científica, com 6 episódios. A série de documentários traz a visão do genial James Cameron sobre o gênero da ficção científica. Cameron nos leva por uma jornada de descoberta, nos ajudando a entender de onde vieram as ideias da ficção científica e para onde elas estão nos levando. Ao longo de cada episódio, a série explora as raízes do gênero e com grandes entrevistados, que nada mais, nada menos que Steven Spielberg, George Lucas, Ridley Scott, Christopher Nolan, Will Smith, Arnold Schwarzenegger, e o primeiro episódio de hoje é Aliens, reunindo desde as visitas pacíficas de O Dia em que a Terra Parou, de 51, ET de 1982, até Invasores Hostis, como as duas versões de Guerra dos Mundos de 1953 e 2005. Imperdível! James Cameron, meu! Entende só um pouquinho de ficção. Fora o ET, todo mundo é cliente do Everton. Schwarzenegger, Ridley Scott, como é que é isso? Fora o Alien e o ET. Na verdade, assim, quando eu falei pro Spielberg, você quer mesmo entrar nessa área? Ele falou, cara, eu tô me espelhando no Luiz França, que começou. Ele era cara. Eu falei, porque você parece coisa do Japão. Ele falou, não, eu vou conseguir. E eu falei, vai nessa, cara. E aí, assim, eu dei uma câmerazinha pra ele, uma Tech Pix, e ele fez uma propriedade. Ele fez um negócio do outro mundo. E aí ele fez um negócio do outro mundo. Vocês não conseguiram falar? Não, isso aí. Mas o que levou ele mesmo, a inspiração total, foi ele pegar a mão do nosso querido e no templo da piroca. Essa reunião foi eu conectei eles lá, inclusive. Foi lá que surgiu o dedo do ET. O pessoal tá tão conectado que a gente vai pro intervalo rapidinho. E a gente já o ET era um Proctor. O dedinho do ET foi lá. Antes que a censura derrube a gente vai pro intervalo rapidinho. Fica aí que tem mais rock aqui. Os caras vem quicando, valeu, Toma ali. Pra você que tá ligado no Facebook, ó, a galera aqui, a Isabel Amaral, boa noite, de Quaraguatatuba, olha só. A Shirley Marcelino deve ser sua parente, falou, ai, o Luiz França é o máximo, nosso filho ama ele. Ih, cara. Ela que mora no Japão. O Mário Júnior Marchetti tá aqui, show o programa. Luciana Costa mandando aqui. Luiz, você é 1000. Olha só. Então, mas essa história da piroca cor-de-rosa eu fui fazer matéria. E daí eu me fantasiei, botei kimono, peruca e carreguei o estandarte da piroca. Daí a minha mulher que estava me acompanhando, que era uma mestiça na época, o Lívia estava fotografando, daí eu saí de lado. De repente me vem um tsunami de travesti japonês na minha cola. Daí os caras falaram, o que é esse cara aqui? Saiu na trip essa história. Sério, não? E você saiu com quantos travestis? Eu tava com mulher do lado, testaricato, soldado. Tem certeza que era mulher? Aqui é titiliano, a gente anda de rosa. A camisa do Palermo é rosa, certo? Mas ali, se liga, ó. Mas que rapidinho, a gente tem uns 30 segundos. 25 segundos. Que mais 25 segundos? Que mais legal você encontrou lá no Japão, que só tem lá? Pronto, acabou, vamos voltar.
Eu fui numa loja lá, que inclusive tá no DVD, eu vou lançar o DVD mês que vem lá no Japão. Tem uma loja de grife de frutas. Tem um manga lá que custa $90. Melancia quadrada. Melancia quadrada. Vamos falar disso daqui a pouquinho. No mar tem uma outra história de um bar de pinicos lá que eu vi lá no Japão. Tem um presídio. Muito louco, né? Não, tem o Privadê, né? Rock Reclame de volta aqui na Kiss FM, 20 horas 36 minutos. Hoje a gente está aqui com Herbert Mota, o cara da celebridade, conector de negócios, conexão periferia de São Paulo, Nova York, o cara é fera. E Luiz França, comediante, artes cênicas e o especialista no Templo da Piroca no Japão. Lembrando que a gente está ao vivo no facebook.com/, programa Reclame. Manda sua pergunta, Claudineia Nascimento tá ligado com a gente, Luiz Renato Lui, Rizelda de Souza, Leandro Peninha aqui também, Peninha. O Alisson Fernandes. Muita gente legal. Manda sua pergunta, Mad Victor, Sônia Coqueiro sempre com a gente também. Papacu de cabeça vermelha tá aqui. O que é isso, gente? A Paula Teirano tá aqui com a gente também. Lembrando também... O doutor Cu Cabeludo também. Esse é o clássico. O Cu Cabeludo tá sempre com a gente. Exato. É fã do Paris. Lembrando que a gente tem o apoio da Jamute Áudio, grande produtora do Brasil, do maestro James Filler. Se você tá com problema do som, liga pro cara lá que o cara resolve. Emerson Souza, tem umas coisas interessantes hoje pra gente falar sobre o mercado. Tem um festival que a Kiss, inclusive, de novo, se saiu super bem. Exatamente. Saíram os resultados do One Show, que é um dos mais prestigiados prêmios de criatividade do mundo, realizado lá em Nova York. Opa! A terra do Everett. Segundo o Eco Moliterno, você é amigo dos taxistas. Daqui a pouco você vai contar essa história pra nós. E a Kiss FM foi uma das principais premiadas. O livro do rock, criado pela Almap BBDO, uma das agências mais famosas do mundo, uma das mais premiadas, levou 2 lápis de ouro, um dos principais prêmios do evento, que ajudaram a Almap a ser eleita a agência mais premiada do mundo. A mais premiada do Brasil. A Almap levou 4 lápis de ouro no total, 2 com o livro do rock da Kiss. Então parabéns para a Almap e para a Kiss. Além de outros 2 lápis de prata e 2 de bronze. Também tiveram outras agências brasileiras premiadas, entre elas a RGA, a Grey, DM9DDB e J. Walter Thompson. Então parabéns para as agências brasileiras fazendo bonito lá fora. O livro do rock já foi premiado em Cannes no ano passado também. Esse prêmio particular, o lápis de ouro, o lápis de prata, eu desconhecia, mas é de uma importância, é o tipo Oscar radiofônico, é isso? Não, radiofônico não, de criatividade. De criatividade, para os nossos ouvintes entenderem. Pois é, cara. Assim como o Cannes que está vindo aí, o One Show é um dos mais prestigiados e a Almap Brasil e Kiss FM fazendo bonito por lá. É isso aí. Bom, aí outra história é o seguinte, o pessoal que acompanha o futebol aí deve ter ficado surpreso no final de semana com o goleiro Santos do Atlético Mineiro, Paranaense, no jogo contra o Atlético Mineiro. O cara simplesmente iniciou, quando teve o apito inicial, ele estava no celular lá dentro do gol. Em campo. E aí gerou uma polêmica, isso aí inclusive o Tadeu Schmidt, né, chamou bastante atenção isso no Fantástico no domingo passado. Todo mundo falando, meu, que loucura, como assim o cara no celular? Isso foi uma ação. Isso foi uma ação para a marca Uber, mostrando que é o seguinte, se você achou estranho um cara atender o celular enquanto estava em campo, imagina você atender o celular dirigindo. Então foi uma puta sacada, que eu acho legal, que chamou a atenção. Acho que muita gente não sabia que era uma ação para uma marca. Exatamente, foi uma ação do Maio Amarelo, que é o mês de conscientização contra o celular no trânsito. Mas já não tinha sido feita uma outra assim? E a ação foi criada pela agência Tech Soul. E o interessante é isso, né? O pessoal ficou indignado. Como assim o cara tá com o celular em campo? E ninguém acha mais estranho a galera dirigindo com o celular. Então você vê que é uma inversão de valores. Mas já tinha sido feita uma outra assim? Já tinha. Não tinha o fiscal da Federação Paulista de Futebol, não estava com o celular em campo na final do Paulista? Muito referência externa. Comediante aí, né? O STJD reclama lá. Ó, e pra fechar, esse sábado, lá em Joinville, em Santa Catarina, vai acontecer o EPA, que é o encontro de publicidade e propaganda acadêmico, que é o maior evento acadêmico de propaganda no Brasil. Vai acontecer e o Reclame vai estar lá cobrindo tudo. Você pode acompanhar no Multishow, você pode acompanhar nas redes sociais. A gente vai mostrar grandes nomes que vão participar lá, como Paulo Coelho, que é co-presidente da DM9, Gabriel Araújo da Edelman, Gustavo Lerner da Globosat
entre mais. Então fique acompanhado nas redes sociais aí do Reclame, no programa Reclame, você não perde nada. Só gente importante e o Emerson Souza vão estar lá em Joinville acompanhando o grande Eco. Aquelas pessoas feias lá. E Carionovas com seu turbante tricolor. Não, eu fico por aqui, eu não sou convidado para essas viagens. Cara, por favor. Ele tá se preparando para ir para Cannes, é isso? Aí pelo menos, né, cara? Cannes é a nossa querida Copa do Mundo da comunicação, da publicidade, a gente tem que estar aí. Vai cobrir tudo. O cara tá fazendo uma dieta, perdeu 3 quilos já pra entrar no tubinho lá em Cannes. Opa, né? A gente tem que manter a estica. Luiz França, vamos falar de humor. Cara, stand-up, assim, 2006, 2007 foi aquele boom, onde nasceu o Rafinha Bastos, Danilo Gentili. Paleta Mexicana. Paleta Mexicana também nasceu nessa época. Deu uma caída, agora levantou um pouco. Em que nível tá o stand-up? Ainda é moda? O pessoal que era mais ou menos estava na modinha caiu? E como que tá consolidado o stand-up comedy hoje? Cara, o stand-up ele tem uma peneira, que a gente chama de peneira natural, que aparece vários comediantes, vários, assim, tipo, num mês aparecem, sei lá, 400 comediantes novos de stand-up, e tem a peneira que vai ali, peneira, porque o que é difícil é você se manter nesse mercado, né? É muito fácil você colocar um vídeo, por exemplo, na internet e você bombar, e depois você se manter ali nesse mercado de shows é bem complicado. Tem que mostrar a gente tem, o mercado hoje está bem aquecido, tanto que a gente está migrando também para publicidade, que era um pouco visto como, não, os caras brincam com a bebê não sei quem, então não vamos mexer com isso. E eles entenderam que, acho que... é pesado. Eles entenderam porque a comédia e stand-up nada é mais que uma conversa de bar, com várias pessoas, que a gente conversa de tudo, a gente conversa com a plateia, né? Mas imagina que você fala uma piada de alguém ali na roda de bar, todo mundo ri junto e morre ali o ambiente. Se for pra grande mídia é um pouco mais complexo. Não foi todo mundo que pagou o ingresso pra estar ali. Mas o mercado está muito aquecido pro stand-up, tem uns grupos que foram criados há pouco tempo, tem um ano, do 4 Amigos, que os caras fazem 3, 4 sessões por dia. Imagina, viajando o Brasil inteiro. Mesmo se você não for um Daniel Zuckerman, um cara, você consegue viver de stand-up no Brasil hoje? Consegue. E mesmo os pequenos, porque você tem essa demanda de stand-up, como todo mundo está fazendo só teatro, os bares ficaram um pouco carentes disso aí, desses comediantes. Então tem cara que não faz, né? Tem comediante que não, eu prefiro fazer só no teatro, porque eu vou lá e ganho meu dinheiro e tá tudo certo. Mas os bares, esses comediantes mais novos, eles conseguem sobreviver, eles fazem 5 shows numa noite, né? Tem que ralar, mas dá pra viver com isso, que o cara gosta de fazer. Herbert, você que tem toda essa visão do mercado internacional, mas você tem o sangue na veia aqui no Brasil, você acompanhou toda a cena da black music, todos os grandes intérpretes, compositores, o vai e vem de artistas que subiram e desceram. A gente vê o sucesso da Anitta, Zé Gonzalez por detrás do Zé. Como é que você enxerga a música brasileira nesse atual conjuntura, tanto em solo nacional como no exterior? Ela está vibrando fora? Olha, a música brasileira, acho que assim como na comédia ou qualquer outra área, existe um problema atual, que é a facilidade de gerar conteúdo. E como o Luiz disse, é fácil você fazer uma música, um hit, uma piada ou um trabalho. Difícil é você manter isso, né, quando você releva isso como carreira. Se você tem carreira e você tem uma estabilidade, você está falando de negócio. Então, como é que está o negócio da música ou, de modo geral, do entretenimento? Eu acho que vive um bom momento para você poder ter muito mais opções, e não vive um bom momento porque todo mundo virou celebridade, todo mundo virou artista, todo mundo virou comediante, todo mundo virou cantor. Antigamente você cantava... Chefe de cozinha. Antigamente você cantava no banheiro. Aí agora eu canto no banheiro com uma GoPro, então eu sou youtuber que canta, ou por aí vai. Então, o mercado não está tão bom, porque tem muita confusão daquilo que de fato é ou não é, na minha opinião, tá? E principalmente quando a gente tem que começar a entender que uma coisa é hit do verão e o verão acaba, uma coisa é momento e o momento acaba, outra coisa é quando você tem uma demanda que vai além. Então a música brasileira, ela não vive dos melhores dos seus momentos, prova real disso no mercado. É a gente olhar nos últimos 4, 3 anos super difíceis economicamente no Brasil, e a quantidade de show internacional que a gente tem dia de semana no Brasil, todo sold out. Então assim, acho que a resposta é muito clara. Está no circuito você internacional. Você não coloca uma turnê brasileira de pé e você tem todas as turnês internacionais no Brasil. Então o cenário não está bom. Na minha opinião, é porque o artista brasileiro tem que parar de se preocupar de fazer sucesso fora
e começar a se preocupar em fazer sucesso dentro. Porque se carreira internacional fosse por si só todo um sucesso, a gente não ia até hoje, o que eu vejo lá nos Estados Unidos, muito quem toca mais nos Estados Unidos lá ou é Jorge Ben ou é Marcos Valle. Então assim... Dois clássicos. Então assim, como é que a gente trabalha isso, na minha opinião, é o exercício de reconhecer o que somos, o que temos, com originalidade, com verdade. Eles não podem fazer piadas baseado no Chris Rock ou em qualquer pessoa lá para um dia estar lá, porque o humor é diferente, o consumo é diferente. Aqui, pão de queijo é uma coisa, nos Estados Unidos é outra. Então eu acho que falta o brasileiro entender na arte, no entretenimento, que o Brasil tem 220 milhões de consumidores que estão aí comprando iPhone e ticket para show internacional. Mas o Luiz foi atrás da piroca cor-de-rosa, né? Não, mas isso é um exemplo interessante, porque quando o Luiz, por exemplo, consegue um investimento, quando o Luiz consegue um investimento nos Estados Unidos e ele imprime aqui o empreendimento dele, e quando ele está lá fora, ele está levando para esses números de brasileiros que estão lá, ele não está preocupado em fazer piada em japonês. Ele está trabalhando no Brasil. Ele tá, como eu disse o exemplo do Oscar no exterior, ou outras pessoas quando eu encontro lá que falam do Brasil, ícone. Então quer dizer, o exercício que eu acho que é válido da comunicação, do entretenimento brasileiro, é a gente entender que o brasileiro consome, desde que a gente entenda quem eles são e aonde eles estão, como pode ser no bar, como pode ser no teatro, em qualquer lugar. Como pode ser no Japão. O Luiz França não fala com os japoneses quando ele vai pra lá, ele fala com a comunidade brasileira no Japão, principalmente. E se ele falar com o japonês, ou um artista cantor brasileiro falar pro americano, eu estive com o Sr. Jorge recentemente, o Sr. Jorge cantando David Bowie em português. Então assim, pra mim o exercício é esse. Ele é multifacetado, né, seu Jorge? Você senta e canta David Bowie em português pra um monte de americano que não tá entendendo nada, mas eles compreendem a arte que você está levando com o seu jeito. João Gilberto fez isso, Tom Jobim fez isso, Milton Nascimento fez isso, Ivanis fez isso. Então acho que a gente tem que parar com a ideia de querer ser de lá. Uma coisa é se inspirar, é entender, é aprender. A outra coisa é só viver de copiar. Professor Herbert, muito obrigado. Não me toque em pé, máquina. Me defende aí, Luiz. É verdade. Porque é engraçado que até eu encontrei as pessoas perguntando assim, mas vai japonês no show? Opa! Vão alguns japoneses, porque... Você deixa entrar, né? Deixa também porque é tudo parecido, né? A gente não sabe que mora lá a maioria de todos descendentes. Tem alguns que devem ter ido em todos os shows. Aí os caras vão lá e não entendem nada do show, óbvio, né? Que ele falou. Mas eles estão ali porque eles querem aprender como é que é a cultura brasileira e a gente tá ali pra isso. Lá vem pergunta de ouvintes, né? A Dalton Moura pergunta pra você quem é a pessoa, quem do humor você curte mais, na internet especialmente. E ele fala, por exemplo, que curte muito o Choque de Cultura. Quem você acha que é legal, tá fazendo coisa bacana aí? Nossa, quem tá fazendo... O Afonso Padilha, ele tá fazendo um trabalho muito interessante assim, no cenário do stand-up. Que é muito difícil que a gente faz, que é escrever um texto novo toda semana. E o cara faz isso todos os dias. Legal. Então ele foi comigo pro Japão, e ele chegou no Japão, no mesmo dia ele tinha um set de 15 minutos só sobre o Japão. Pra você fazer um material novo legal. Demora um tempo, você faz, vai testando, e não deu certo. E o cara ele tá voando nesse sentido. Então acho que um dos comediantes assim que, cara, na minha opinião, a galera tem que prestar atenção, ele já tá voando, ele tá fazendo bastante shows aí na semana, tem show do cara na segunda, 4 sessões. Ele é um fenômeno, esse cara é. Onde? Ele tá no Beverly Hills, tá onde? Não, ele tá no 4 Amigos. É um grupo concorrente do meu. Das sextas-feiras, ele faz no sábado. Mas é um cara que tem que tirar o chapéu. Quem é o cara que tava ruim, assim, que não vale mais a pena? Aí com certeza é o Rabin, mentira. O Rabin? Pode falar mal. Fala mal de quem tá bem aí, ó. Fala quem que é pior, é o Rafinha, mais estrela? O Rafinha agora mudou, né? O Rafinha foi morar nos Estados Unidos pra tentar a carreira internacional. Ele tá essa semana lá, foi pra lá. Mas o Rafinha é um grande comediante. Ele ouviu o conselho do Porra, não me coloca nessa porra. Será que ele quer pegar um perfil do Sacha? Talvez, porque lá é muito permitido, né? Usando a tanguinha. Lá a comédia é muito avançada, porque o stand-up comedy nesse formato que a gente... Porque Chico Anísio já fazia, né? O próprio Jô Soares, mas era um outro... Gildo Ribeiro. A gente tem um amigo Muila recentemente. O Muila tá hoje em Nova York, tá fazendo stand-up. Tá, também. Então o formato é diferente do stand-up de hoje para o antigamente. Eu digo de hoje, de 2003 até aqui,
o formato é o formato americano, então por isso que muitas pessoas não entendem ainda. Porque falam assim, não, esse cara é a opinião dele, não é, às vezes não é e às vezes é que até um auto-bullying, né? Você sacaneia. Então é muito difícil o cara ver um cara fazendo um caipira, por exemplo, e de repente eu tá lá uma roupa normal e falando mal, sei lá, da comida do restaurante. Luiz, mas no Ceará tem uma escola lá também, que é completamente diferente da americana, não é isso? Também. Eu tô enganado? Não, lá no Ceará eles fazem um humor que é esse humor de personagens, né, que é muito bacana, que é difícil também, eles abordam as pessoas ali. Eu fui lá fazer lá, eu e o Rabin, inclusive. E ele falou, cara, a gente tá frito aqui. Você saiu com o Rabin. Eu falei, olha os caras são uns monstros, os caras vão lá e tiram piada de onde não tem, né? Como o Caran aqui, né? Como o Caran, cara, ele vai lá. Então, assim, é diferente, mas é humor. Então, eu acho que o importante é a gente saber que, com todas as dificuldades que o Brasil tem, a gente tem que se apegar ao humor. Não tem jeito, porque senão a gente vai viver sempre sofrendo. Se não souber rir da desgraça, não vai dar certo. Só pra complementar, você falou o negócio do auto-bullying, tem a Bíblia, a Bible Comedy da Judy Carter, que ela fala, primeiro, se você não conseguir rir de você, você não vai fazer ninguém. Verdade. Você não vai conseguir fazer ninguém nada. Então isso é a premissa do humor. Esse é Luiz França, comediante, a gente tá com o Eber Timota também, o amigo das celebridades, o cara que conecta e faz negócio. Aliás, Eber, tinha uma dúvida falando dessa coisa de conexão de marcas, empresas e personalidades. Quanto custa? Pô, deixar o cartão ali. Se você quiser conhecer o manda no privado, Eu vou ligar. É muito diferente trabalhar com agência brasileira e agência gringa, e principalmente com celebridade brasileira e celebridade gringa para fechar negócio? Agência brasileira e agência gringa, a única diferença é que, como a economia... Usar o termo dos Estados Unidos, não vou falar de todos os países que eu também não sou tão conhecedor de tudo, não, mas os Estados Unidos que eu estou muito frequente. A indústria lá é mais estável, então você não precisa fazer campanha 6, 4 vezes por ano, porque a economia tem uma certa estabilidade, então o assunto, o consumo, ele fica permanente. Então você tem um filme que dura o ano inteiro. E exceto quando tem agora as novas plataformas, você tem filmetes, outras coisas menores. Mas no modo geral, você contrata a Nestlé contrata o Kobe Bryant para fazer no canal da NBA um comercial, que é o mesmo mood para o cara da NFL no canal da NFL, então tem essas facilidades. É um filme para tudo. No Brasil não, como a gente sabe, toda hora muda, toda hora vai, vem, volta, tarará, mudança de briefing, por aí vai. Isso falando de mercado. Falando de celebridade, cara, eu acho que um pouco do que o Luiz está falando, acho que existe uma mudança acontecendo aí. Acho que como todo mundo ficou muito exposto, todo mundo já viu a celebridade fazendo cocô, então agora todo mundo não é tão mais mito assim. Então ficou um pouco exposto, você tem que ser muito diferenciado. Mas as minhas relações e experiências, assim, sim, as celebridades internacionais, elas têm o entretenimento como profissão. E aqui no Brasil ainda tem uma relação de sonho ou opção. Então, assim, literalmente profissional da área, quando você contrata e você tem lá o acordo fechado, como funciona, onde funciona, a hora que grava, não tem como atrasar um set de gravação, então é tudo muito no protocolo, é tudo muito pragmático, e a celebridade também quer isso. Quanto custa o que eu tenho que fazer e vamos embora. Não tem muito... Mas e se... Não tem muito jeitinho, é contrato, não, papo reto, contrato, executa e vai embora. Ah, preciso de mais 3 diárias, custa tanto mais 3 diárias. Porque entretenimento nos Estados Unidos é indústria, né? Estou falando dos nomes aí, o Cameron, o Spielberg, é indústria. Eu acho que, e é um sonho que eu tenho, eu acho que o Brasil tem muita capacidade para virar indústria também. Mas nesse universo, lógico, parece que é tudo asséptico, mas existe, continua tendo uma linha de celebridades e artistas, uma pegada de Amy Winehouse? Sim, acredito que sim. É que é difícil a gente encontrá-los, né? Na área do cinema, das artes plásticas, da música. Vou dar um exemplo que foi uma polêmica gigante, né, recentemente, muito boa, inclusive, o Danny Glover, que é o Gambino, fez o This is America. É um exemplo de um artista que propõe uma ideia totalmente diferente. E ele não está preocupado em vender ou ser, ele está preocupado em pôr a arte. É como esse exemplo da liberdade da comédia, de falar, meu, é uma piada, vamos entender a piada, assim como vamos entender a arte. E isso é um exemplo aos viés do que a gente vê artisticamente falando, né? Não estou nem falando de carreira ou escolha, porque eu também não estou aqui para julgar ninguém. Mas o Gambino é um exemplo atual de um exercício da arte pela arte, não importa os valores ou o custo da exposição. Né? Professor, aula magna! Senhoras e senhores, esse é Eber Timota. Infelizmente, a gente está chegando no limite. Mas já? Não entrou nem no assunto dos pinículos lá do Japão. Não, o Luiz estava comentando que ele trouxe do Japão o Privadê, que é a privadinha quente. Você consegue contar pra gente em 30 segundos
segundos. Que história é essa de privada quente? Eu consigo. Eu trouxe uma tampa de vaso, você coloca, ela aquece. Agora no frio é muito bom. Ela aquece. Ajuda. Ela limpa tudo que você precisa limpar. Tem uma aguinha, ela vai vira certinho. Uma tampa. Quanto custa um negócio desse? Vem uma sonda? $200 mais ou menos. Entrega aqui, não? Não, eu não conheço. Eu tive que trazer na mala isso. Na sua próxima vez, que obviamente vai ter... Você comprou no Museu da Lua? Traz uma pra nós. Fechou. Ai, gente, esse é o Rock Reclame, infelizmente chegando ao seu final. Mentira. Tá apertadíssimo. Queria agradecer, começando obviamente com os nossos convidados, Herbert Mota, esse cracaço, o cara que faz negócio, meu, Will Smith. Calma lá, pô. Eu faço um negócio com vocês. Meus amigos brasileiros também. Não sou tão internacional Donald assim, Trump. Esse eu gosto, esse dá dinheiro. Esse gasta dinheiro. Esse gasta bem. Herbert Mota, super obrigado pela aula aqui, cara, obrigado, pelo papo. É sempre muito bem-vindo. Luiz França, queridíssimo comediante. Muito obrigado. Próximo show então é amanhã, é isso? Amanhã tem no Beverly Hills, sexta no Teatro Renaissance, sábado no Beverly Hills. Quem quiser, na @LFranca tem todas as informações lá no Instagram. @LFranca lá no Instagram. Isso. Arthur Veríssimo, muito grato por mais uma participação brilhante. Não, queridos, ó, e fiquem de olho, tá terminando o nosso programa, mas vai ver a série do James Cameron que começa agora às 9h30 na AMC, por favor. Muito vale bom, a pena. Bom. Emerson Souza, muito agradecido. Muito legal. O programa de hoje foi legal. Muito legal. Herbert, bom, Herbert e Luiz, Rita tanta coisa pra Pavone, gente falar, né? Tanta coisa pra gente falar, mas vai ficar pra próxima. Vai ficar pra próxima. Legal ter vocês. Já teve o Herbert uma vez, agora tá tendo a segunda depois de 2 anos quase cravados. É verdade. Volte antes. A próxima vai ser em LA, né? Vamos fazer uma edição no Japão. No Japão. Você vai pro Japão, gostou? Piroca no Japão. Gente, esse é o Rock Reclame toda terça-feira, 20 horas ao vivo aqui na Kiss, para trazer criatividade e inspiração para vocês. Agradecendo a Lab 3 TV que faz a nossa transmissão ao vivo lá no facebook.com/programa Reclame. Entra lá e acompanha os outros também, Marcinho Bertoloni, Pedro Viana, hoje o nosso querido Felipe Pedro ajudando nas câmeras. A grande Jabuti Áudio que faz o nosso apoio aqui de James Filler, grande produtora de áudio do mercado brasileiro. Nosso diretor-geral Roger Garcia. Uma penca de aniversariantes, eu vou falar em 30 segundos, menos que isso. Thiago Biazetti, João Lives, Ricardo Chester, Luísa Brasca, Marina Moraes, Carlos Alves, o Gádio, Toninho Lima, Felipe Arnold. Muito obrigado pelo Jockey Club. Já acabou. Agora eu vou comer eu não gosto de publicidade, você sabe, eu vou comer um queijo quente lá no GC. Tá, obrigado. Olha, aí pode, né, Bigode? Semana que vem tem mais. Quer falar mais 1 minuto e meio sobre isso? Não, eu fico por isso. Já ganhei meu stick de mussarela lá, na João Moura, fica ligado, hein? Rock Reclame, eu sou Karen Novas, a gente volta semana que vem. Tchau, um abraço. Pausa nas gravações para convidar você para o Reclame desta quinta-feira, que está muito legal. Você já deve ter visto que a maior lenda da publicidade brasileira resolveu escrever a sua autobiografia, o Washington Oliveto, direto de Washington, e a gente, óbvio, teve no lançamento e conversou com ele. Temos também nesse programa Making Off de McDonald's, com toda a sua campanha de Copa do Mundo. E até onde eu me lembre é isso, gente. Para saber mesmo, só assistindo. Tô te esperando. Tchau, vamos continuar, gente, gravando.